A maioria de nós brasileiros, eu fui criada na religião católica, né? Então, culturalmente, socialmente, eu posso dizer que eu sou católica apostólica romana, porque eu fui batizada, crismada, comungada, tudo aquilo que o católico tem que eles nem é crismada hoje em dia, acho que é confirmada, acho que fala hoje em dia que é confirmação, alguma coisa assim, mas no meu tempo era crismada. E cresci até uns 7, 8 anos, não menos. Uns 7, 8 anos por aí. Daí, mas a gente sempre teve aquela coisa como uma espiritualidade. Então, assim, a gente... minha mãe me levava em benzedeira, né? Então, a gente não... né? Tinha aquela coisa, assim, não era aquele católico ortodoxo, vamos dizer assim, né? Da visão. Daí, depois, quando eu tinha, para dar uma resumida na história, quando eu tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos, a minha família abrigou uma pessoa que era uma amiga da minha mãe, que ela estava aqueles recomeços de vida, ela estava sem ter onde morar e tal. E ela veio morar com a gente acolheu essa pessoa, e ela tinha essa veia de conhecer a religião espírita, né? A doutrina espírita. E daí, acho que foi a primeira coisa assim que eu me lembro. Ela pegou e levou a gente num centro, porque eu sou de São Paulo originalmente, morava no ABC Paulista, e ela levou a gente num centro espírita que fica acho que é Perdizes, nas Perdizes, em São Paulo, que era guiado pelo espírito de Batuíra. E esse médium, você chegava lá e ele fazia, o Batuíra fazia através desse médium uma psicografia para você. E você podia levar aquela carta para você. Então, para cada caso era um caso, né? Eu, jovem, 16 anos, para mim, eu tenho essa carta guardada em algum lugar e de tempos em tempos eu encontro ela. Ela não, sabe assim, é muito interessante. Ela não some de vez. Não, ela não some, mas eu não encontro a hora que eu quero, eu encontro a hora que eu preciso. É muito interessante. E ela, naquela carta, dizia que eu tinha esse compromisso, que eu deveria estudar a doutrina espírita, porque eu tinha um espírito de liderança espiritual entre as pessoas, eu tinha esse compromisso espiritual. Ok, tudo bem. Daí eu comecei a ler a literatura espírita. Começou por aí, eu comecei a ler, e é interessante, né? O primeiro livro espírita que eu li foi Ação e Reação, do André Luiz. Mesmo dentro da obra do André Luiz, está lá pro final, né? Sim, sim. Está lá pro final, está lá no meião lá. E foi o primeiro livro espírita que eu li, o Ação e Reação. E a partir daí eu fui lendo outras obras do Chico Xavier, daí pegava a obra na biblioteca de Santo André na época, tá. Até que um dia, eu já estava moça, já tinha 25, 26 anos, eu resolvi que eu queria estudar mais profundamente a doutrina espírita. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas, eu não fui para o centro espírita pela dor. Sim, a gente ouve bastante isso, né? Eu tive essa felicidade. Não que eu não tivesse dores, mas não foi o que me levou lá. Eu fui por curiosidade, por sede de saber, porque até então eu já tinha me desligado de outras religiões, eu tinha tido, assim, eu queria mais. E para você, quando você recebeu aquela mensagem, aquela carta do médium ali, para você, foi normal? Você aceitou bem, mesmo sendo o início? Foi, porque dentro de casa a gente tinha assim, uma conexão com essa questão da mediunidade em si. Por exemplo, o meu irmão, ele desde pequeno, ele via espíritos, e a gente sempre tratou isso com muita naturalidade, ninguém fez um carnaval em torno disso, então ele também cresceu com aquilo com uma normalidade. A mediunidade não era um fenômeno, sabe? Não era uma coisa de outro planeta, fazia parte dos nossos outros sentidos. Pais que me perdoem, às vezes o pai e a mãe não entendem muito bem qual é o trabalho do evangelizador infantil. E a gente viveu muitas vezes, naquela época a evangelização era de tarde, os pais deixavam as crianças na evangelização e ao invés de ficarem dentro da casa espírita, eles iam para o shopping, porque era lá, você ficava 2 horas, 2 horas e meia com a criança, era o tempo do pai e a mãe resolver os problemas. E depois voltava para buscar a criança, como faz na creche, como faz, né, na escola formal e tudo mais. E a criança não entende muito isso. Por que ela não pode estar no shopping? Por que ela não pode estar lá se divertindo, brincando? Tem que ficar dentro da casa espírita,
ouvindo às vezes coisas que ele não concorda, coisas que ele não entende, etc, etc, e o pai e a mãe vai para o shopping. Então tem muito a ver com o exemplo também. E às vezes quando o filho começa a entender muitas dinâmicas dentro de casa, né, que às vezes a pessoa aqui fora é uma coisa, dentro de casa é outra, é a hora que bate a revolta e ele não quer seguir. Mas eu acho que isso não acontece só dentro da casa espírita. E acontece na casa evangélica. Hipocrisia, né? Acontece na casa evangélica, na igreja evangélica, em todos. Por quê? Porque o que ensina é o exemplo, não é a palavra. Sim. Então a gente tem que... Por isso que até muitas casas fazem no mesmo horário, né? Assim, a pessoa vai ver a palestra, as que podem já tem uma salinha, algum local para... Exatamente, para os pais estarem dando o exemplo. Então, o pai, porque daí isso também abre um precedente para quando você sai lá de dentro da casa espírita e quando essa casa trabalha de uma forma com ensino sistematizado, eles podem, por exemplo, estar trabalhando os mesmos temas que trabalha com as crianças, trabalhar com os pais, só que numa outra linguagem. Por quê? Porque daí quando eles saírem de lá de dentro, eles têm o mesmo assunto para conversar. Interessante, hein? Entendeu? Para debater, para conversar. Então, você cria uma aproximação. E quando a criança vê a dedicação do pai, automaticamente, é claro que a gente não vai dar 100% disso. Sim. Infelizmente, eu tive experiências, por exemplo, de que eram crianças maravilhosa. E quando chegou na juventude, teve envolvimentos com drogas, teve uma série de problemas. E a gente jamais poderia pensar que aquela criança ia passar por tudo aquilo. Ia ter aquele destino. Mas também não dá para saber se... Não tem bolinha de cristal. E saber se não tivesse tido essa educação, se não teria sido pior, né? Exatamente. Às vezes amenizou. Ainda tá ruim, mas às vezes já até amenizou. Tá ruim, mas tá bom. É isso mesmo. Tá ruim, mas tá bom. É isso mesmo, porque chega uma hora, mesmo que a pessoa se desvie, entre aspas, do caminho, ela tem o seu destino, as suas dores, os seus erros. Quer viver as suas experiências, as suas experiências e tudo mais... Se ela tem uma boa base, o que acontece? Um dia, na hora que a porca torce o rabo, na hora que aperta, que ele não tem para onde sair, a ficha cai. Em algum momento, sabe? Eu acredito muito que a espiritualidade, inclusive, fica só esperando. Ela fica sentadinha ali do lado, só esperando. Fala, é agora, deixa que vai chegar a nossa vez. E aquela base que você conseguiu criar, construir na infância da criança e na adolescência... Lá na frente, quando ela precisar, ela vai funcionar. E também aqueles que não têm esses desvios, que conseguem até seguir um caminho meio tradicional, quando ele chega com seus filhos e começa a ter os enfrentamentos, que muda de geração e tudo mais, aquela base lá atrás fortalece. Perfeito. A nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe influencia tanto a nossa vida terrena, que influencia inclusive a nossa vida financeira. A nossa maneira como a gente lida com o dinheiro e como o dinheiro lida com a gente, o que acontece, por que tem gente, né, que é tão próspera, né? Ela até a questão de prosperidade é uma coisa, ser rico é outra coisa. Sim. Né? Então, se você pega, por exemplo, aquele psiquiatra gente, eu sou péssima para nome, mas eu vou lembrar o nome dele. Que ele fala assim, a hora que eu lembrar eu falo. Que ele fala assim, eu conheço miseráveis morando em mansões. Né? Eu conheço Augusto Cury, lembrei. O Augusto Cury, na literatura dele, ele pega e fala, ele é psiquiatra, e ele fala, isso aqui ele fala muito de questões espiritualistas, porque ele também tem uma história aí dele, né, de sair da materialidade eu não sabia. Só que ele não é espírita, ele, se eu não me engano, ele é católico. Mas de experiências de desdobramento? Não, de espiritualidade, de desenvolver a espiritualidade dele. Ele era materialista, psiquiatra, tudo é científico e tal. Até que ele teve as quedas dele, isso está na biografia dele, que daí ele conheceu a espiritualidade. Né? A espiritualidade no sentido dele, interna, não religiosa. E ele fala justamente isso. Ele tem uma série de livros a respeito de Jesus, que é a coisa mais linda. Só que ele fala assim justamente, a pessoa, às vezes ela é rica, ela tem dinheiro, muito dinheiro na conta, mas ela é pobre, ela é miserável. Tem até um ensino um caso que o Chico conta de um cara milionário, né? Que foi procurar ele e procurou ele e tal, aí o Chico atendeu e depois que ele saiu, o pessoal próximo perguntou:
e aí, Chico, qual que é a questão? Ele falou assim, não, ele é tão pobre, mas tão pobre esse rapaz que saiu, que ele só tem dinheiro. Isso, exatamente. É nessa linha, né? É nessa linha. Ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. É bem isso mesmo. Então, você vê como que é sério essa relação com o pai e com a mãe, né? Por isso acredito eu, e aí todo texto evangélico sempre é uma interpretação, é um entendimento, justamente que ele fala para você ter felicidade na terra. Porque tudo, se você não teve bons pais ou não teve uma boa relação com o teu pai, com a tua mãe, seja por que N motivo for, isso influencia todas as nossas vidas. Se você pega, por exemplo, pessoas que estão estupradores, pessoas, vamos pegar aquelas coisas bem graves mesmo. Sim. Você pega a história de infância dela, ela foi abusada na infância, muitas vezes pelo pai. Eu conheço histórias de mulheres, de crianças trabalhando. Para quem não sabe, eu sou terapeuta, só que eu sou terapeuta integrativa sistêmica, então eu tenho uma visão sistêmica da coisa que a gente vê o sistema, a gente não vê só o indivíduo. Tá? E daí, esse sistema que a gente fala, a família toda, a gente olha para o todo, a gente, né, vai para o macro e não para o micro. E essa pessoa, por exemplo, essa narrativa, a história dela era muito triste. Ela sofreu abuso, não só ela, como as irmãs, todas as irmãs, sofreram abuso sexual por parte do pai. E quem levava ela, por exemplo, para a cama do pai era a própria mãe. Sabendo, a mãe levava para o pai, a menina para o pai. Então você imagina os traumas que cria isso dentro de uma pessoa. Isso vai refletir na vida dela toda, não afeta só no relacionamento dela, por exemplo, com os outros homens, né? na vida sexual dela, afeta em tudo. A pessoa ela não tem segurança, ela vai ter problemas de confiança, de relações de confiança, então ela não vai ter confiança nas pessoas, ou vai ser abusada, às vezes ela deixa de ser abusada sexualmente, mas ela passa a transferir esse abuso em outras áreas da vida dela. Então ela não consegue, por exemplo, daí é por isso que eu falo que afeta a vida financeira dela. Ela estuda, ela se prepara, mas ela não consegue, por exemplo, ser respeitada dentro do ambiente de trabalho, ser reconhecida profissionalmente, receber um salário condizente com a capacidade e a função dela. Por ela mesma se sabotar? É uma mistura de coisa aí, entendeu? Então tem a questão... quando o nosso pensamento tem muita força, né? Sim. Então, a maneira como você se enxerga, a maneira como você se entende... Porque eu digo assim, dela acreditar que ela não é merecedora daquilo, nesse sentido. Isso, não é merecedora. Dependendo, eu já atendi casos, por exemplo, em questões de abuso, que a pessoa se sente culpada. Mesmo ela é a vítima, né? Exatamente. A razão dela sabe que ela não é a culpada, ela sabe que ela é uma vítima. Mas a alma dessa pessoa, por N questões, né, que cada caso é um caso, muitas vezes tem culpa. E quando você tem culpa, você não se julga merecedor. O que a gente sempre fala como terapeuta, não interessa muito o que a pessoa fez, interessa como eu entendi. Tá. Então, para você, eu vou contar uma história engraçadinha, né? A pessoa gosta e eu gosto muito dessa história, é uma história pessoal, mas eu acho que ilustra bastante essa forma como a gente entende as questões, tá? Quando eu comecei a falar muito cedo. Minha mãe contava que com 6 meses eu comecei a falar, com 1 ano eu falava tudo. Então, todo mundo achava uma graça, né? Hoje em dia é comum, já seria uma criança comum, mas lá nos anos 60 eu não era comum, eu era um caso para ser estudado. Né? Porque a gente não nascia nem com o olho aberto, né? Sim, sim. E com 1 ano já falava tudo, e eu falava corretamente e tal. Tipo aquela moça do comercial do Itaú. Isso, eu era bem aquela menininha. Daí, todo mundo achava bonitinho eu falar. E meu pai sempre gostou de sacanear criança, fazer maldade, entre aspas. Então, o que meu pai fazia? Você fala bem? Então, ele começava a mandar falar palavras difíceis de falar. Trava-língua, sim, né? Sim. Aquela coisa toda.
E eu tenho memória, eu deveria ter uns 3 anos mais ou menos, da gente estar sentado na mesa e meu pai falava assim para mim: Fátima, fala paralelepípedo. Fala pindamonhangaba. E a minha mãe chegava e falava assim: não faz isso com ela. Não porque, claro que eu não era gênio, né? Eu também me enrolava. Então, e a intenção era essa mesma. Então, ela pegava, ela queria me proteger para que eu não me enrolasse, sabe? Então, eu escutava, a minha mãe falava: não fala isso para ela, não manda ela falar isso. Alguma coisa desse tipo. Só que existia uma regra dentro da minha casa. Que a gente não podia falar palavrão. Vê se você consegue fazer a conexão. Sim, sim. Quando eu comecei a escutar a minha mãe falar, não manda ela falar pindamonhangaba, não manda ela falar paralelepípedo, o que eu entendi? Que essas 2 palavras eram palavrões, que eu não podia falar. Sabe quando é que eu fui descobrir que paralelepípedo era aqueles blocos de pedra lá que faz o calçamento? Eu tinha uns 8 anos. Olha. Que eu estava andando, porque eu não falei para minha mãe que eu achava que aquilo era... Porque a criança muitas vezes não fala. Eu guardei aquilo para mim, que aquilo era um palavrão, que eu não podia falar. Então, o meu pai entendia que eu não conseguia falar, mas eu conseguia. Eu não falava porque eu achava que era palavrão e existia a regra dentro da minha casa que não podia falar palavrão. E daí, a partir disso, eu me lembro, acho que nós estávamos andando numa rua, né? Eu já tinha uns 8, 9 anos, e era de calçamento de paralelepípedo. E minha mãe fez algum comentário, acho que estava molhado, era para tomar cuidado para não escorregar, alguma coisa assim. Ela falou assim: cuidado para não escorregar no paralelepípedo. Eu parei na hora. Eu falei: como assim? O que é isso, mãe? Paralelepípedo. Daí que eu descobri que aquilo era um calçamento antigo das ruas. E Pindamonhangaba, daí eu fui pesquisar mais, né? Já estudava, tá? Que Pindamonhangaba era uma cidade do interior de São Paulo. Então, isso exemplifica o que muitas vezes o pai e a mãe... uma coisa básica... Hoje é menos comum, mas é muito das gerações mais antigas. A criança começa a chorar, às vezes até por birra ou coisa parecida, e a mãe chega e fala assim: engole o choro. Gente, vocês não têm noção o peso que traz isso para a tua vida. O tal do engole o choro. Para a criança que vai ouvir aquilo. Para a criança que aquilo vai refletir na vida adulta dela. Então, são coisas assim, e isso são coisas que apagam da memória da gente. Ela não vai demonstrar emoções... Ela vai ter dificuldade para demonstrar suas emoções, para se colocar em situações, né, que você precisa, às vezes, até se impor ou alguma coisa parecida. Como isso vai refletir na vida da pessoa, cada caso é um caso. Sim. Tem uma variável enorme. Mas acontece, sempre influencia. E o que é mais delicado nisso é que, por exemplo, nem todo mundo tem essa memória da minha historinha, que eu carrego como um fato engraçado, de eu achar que paralelepípedo e pindamonhangaba, durante tanta parte da minha infância, eram palavrões. E que era proibido falar aquilo. Que eram palavras feias. Entendeu? Pode ter uma outra criança, ela pode ter N interpretações disso. Né? Você pode interpretar que o seu pai é maldoso, que o seu pai quer ser o mal, porque ele estava mandando falar e a mãe estava me protegendo. Então isso é tudo subconsciente. Honrar pai e mãe, além disso, é não cometer os erros que eles cometeram. Daí você já cria né, você amplia... Já é um progresso, né? Sim. É uma evolução a mais. Mas agora, trabalhando como terapeuta e todos os estudos que a gente faz dentro do pensamento sistêmico, ok, você vai fazer... A gente tem uma linguagem que a gente fala assim, é fazer um pouquinho melhor. Por que a gente faz esse pouquinho melhor? Porque pai e mãe é sagrado. Só que quem é sagrado é a função que eles exercitaram. Porque nem a gente que é espírita. A gente sabe que um processo de reencarnação, ele pode levar muito tempo. E que ele visa, muitas vezes, curar feridas ancestrais. Tá. Né? De várias histórias por aí. Né? Quem gostaria é muito famoso na literatura espírita, um dos livros, se eu não me engano, é A Caminho da Luz. Eu não sei se é A Caminho da Luz ou Missionários da Luz, eu sempre confundo, mas é da obra de André Luiz, aonde tem a famosa reencarnação de Sigismundo. Sim.
É muito comum dentro das casas espíritas comentarem isso. Aonde o pai, se eu não me engano... É o Missionários da Luz. É no Missionários, né? Então, você vê todo o drama bem anterior, até antes dos pais reencarnarem, para chegar um dia daquele homem e aquela mulher se encontrarem, para poder trazer aquele espírito, que no caso é o Sigismundo, para a Terra, né? Para poder resgatar determinadas histórias que eles têm ali entre eles, trazendo agora para a doutrina, trazendo isso dentro da visão espírita. Então, a pessoa, nós como seres humanos, como homem e como mulher, nós somos sagrados naquele momento em que a gente aceita receber aquele outro ser, gerar aquele outro ser. Não existe nada mais maravilhoso do que gerar uma vida, não existe nada mais precioso. Só que a gente não deixa de ter defeito, a gente não deixa de ter as nossas dores, as nossas feridas emocionais que a gente também traz do nosso pai e da nossa mãe, que trouxe do pai e da mãe dele e tudo mais. Então, dentro da terapia, a gente fala o quê? Que o pai e a mãe é uma coisa, o ser humano é outra. E a gente já tem até uma gíria, né? Pai e mãe é uma coisa, o CPF é outro. Sim. Entendeu? O CPF é outro. O CPF quem é? É o ser humano, é aquela criatura lá cheia de falhas, de ignorância, de traumas, de problemas. E é ele que sacaneia a gente, é ele que violenta, é ele que maltrata, é ele que comete injustiças, é ele que faz preferências. Tem 10 filhos, tem aquele que ele põe num pedestal e todos os outros que se danem. É aquela pessoa que faz isso. O pai e a mãe é diferente. Pessoas que têm filhos e o bebezinho ali nem teve tempo para fazer nada de ruim, e a pessoa, muitas das vezes até não admitem, né? Sente culpadas por sentir isso, as mães, né? Às vezes com aquela depressão pós-parto, ou até se prolonga. Sim. E essa repulsa pode ser uma repulsa do espírito? Algum vínculo espiritual? Pode. A gente não tem resposta pronta. Uhum. Né? Isso não significa que todo filho que o pai e a mãe rejeitam, que o pai ou a mãe, né? Às vezes é um só, às vezes é os dois, ou tem dificuldades de relacionamento, né? Não consegue se entender e não consegue, quer e não consegue, né? Quer e não consegue, seja por questões de um passado reencarnatório. Eu, particularmente, eu tive muito problema com o meu pai. E foi uma coisa de uma vida toda. E eu só fui dentro da doutrina espírita que eu já tinha um pensamento. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, que quando o meu pai discutia muito comigo, ele me agredia muito, ele era muito agressivo comigo verbalmente. Sabe assim, cometia muitas injustiças. Foi muito difícil a minha relação com meu pai, apesar dele ter se casado com a minha mãe, estar lá com a minha mãe e viver o resto da vida deles juntos. Ele era uma pessoa honrada, ele era voltado para a família. A pedra no sapato dele era eu. A pedra no sapato dele era eu. E você tinha uma ideia do porquê? O meu pai falava para mim assim, eu cresci escutando, meu pai falava assim, a gente tem alguma diferença de reencarnatória, ou você fez alguma coisa para mim, ou eu fiz alguma coisa para você, porque não dá, não tem jeito, não sei o quê. Só que eu já tinha um pensamento um pouco diferente. Eu pensava o seguinte, ok, isso é possível? Sim. Temos certeza? Não. Mas, se por obra divina eu nasci sua filha e você meu pai, a gente não veio aqui para continuar se matando, a gente veio aqui para se reconciliar. Entendi. Você via essa fala dele mais como assim, é algo que está fora do nosso controle, né? Tipo assim, é de outra vida, então como se não tivesse a responsabilidade de vocês se esforçarem para mudar, né? Isso, exatamente. Muita gente, isso em qualquer circunstância, a gente, quando a gente acha que encontrou alguém que é de outra reencarnação e começa a viver dramas com essa pessoa, a gente acha que aquilo, o fato de... Até pessoas que dentro da terapia fazem regressões, né, reencarnacionistas e tal, ela acha que aquilo é uma justificativa, quando, na verdade, ela funciona apenas como uma explicação. Perfeito. Entendeu? Explicar é uma coisa, justificar é outra. Se você nasceu na mesma família que aquela pessoa,
algum sinal tem daquilo. E a relação mais profunda, apesar que a relação entre irmãos é muito profunda, né? Ela também é muito, muito importante, mas a mais profunda que a gente tem é pai e mãe. E a própria psicologia, você pega a obra de Freud, por exemplo, né? Que ele fala, né? O filho casa com a mãe, a filha casa com o pai. Tem toda uma teoria por trás disso. Né? Tem toda uma teoria, e é verdade, sim. A gente procura, eles são, olha, a nossa relação com Deus depende do que a gente entende por Deus, depende de toda a nossa relação com pai e com mãe, porque eles são os nossos primeiros deuses. Porque eles são, hierarquicamente, eles estão acima de nós. É ele que determina a hora que a gente vai comer, o que a gente vai vestir durante muito tempo da nossa vida. As primeiras semanas a gente nem sobreviveria sem um amparo, né? Então, eles é o nosso Deus. Depois que a gente vai descobrir, muito tempo depois, que a gente vai descobrir que eles também são criatura e que tem algo lá em cima, a de nós, de todos nós. Né? Então, a nossa relação que a gente teve com eles muitas vezes reflete na forma como a gente enxerga a vida, como é que a gente enxerga Deus. Então, tem gente que acredita num Deus punitivo. Por quê? Porque quando você fazia o que sua mãe não queria... Ela punia. Ela punia. Que mãe, que pai que nunca chegou para o seu filho quando não estava conseguindo convencer o seu filho, e ele tem uma base religiosa dentro da casa, tal, chegar e falar: papai do céu não gosta, papai do céu ficou magoado com o que você fez. Quando você não tem mais recurso nenhum para convencer seu filho a fazer o que você quer. Mas Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Pelo medo, né? Pelo medo. E você traz isso para sua vida adulta. Então você E a pessoa traz sem perceber, né? Esses parâmetros. Vai tudo para o subconsciente. Você não tem mais consciência, você não tem mais memória disso. Você não tem. Você nossa, imagina, não, que é isso? Você tá doida, que é isso? Não. Independente da religião, né? Uhum. Ver ali os ensinos de Jesus, o evangelho, né, para perdoar, respeitar, fazer o bem, sim, amar o próximo, etc. Você acha que essa questão da reencarnação, de pensar assim, ó, pode ser algo de outra vida, ajuda a gente conseguir se esforçar um pouco mais para retribuir o mal com o bem? Falando assim, pô, mas se é de outra, será que eu tô carregando esse duelo há quanto tempo? Deixa eu me esforçar um pouco mais agora, ainda que eu não tenha recebido o amor que eu acreditava, que eu merecia receber, sim, deixa eu agora retribuir para que se encerre esse ciclo de maldades. Você acha que essa visão reencarnacionista pode contribuir para dar um ânimo a mais para a gente... Pode. Eu vou falar assim, né? Como eu comentei, eu tive uma história muito triste com o meu pai, uma vida muito triste, relacional com o meu pai, né? Então, realmente, no meu caso, a doutrina espírita, ela me deu uma base para eu trabalhar essa questão. É claro que depois eu precisei estudar muito mais e ver outras visões, mas dentro da doutrina espírita, por exemplo... E eu acho que todas as religiões, tá? Porque eu estudo muito religião, todas as outras, e não existe nenhuma, eu não encontrei nenhuma religião, seja ela cristã ou não, que não valorize essa questão do pai e da mãe. Não existe, eu não conheço. Das que vivem aqui, estão vivas aqui na Terra, não conheço nenhuma. Você vai no islamismo, você vai no budismo, você vai no shintoísmo, você vai onde você quiser. Todas valorizam, falam sobre a questão eles podem falar com outras línguas, ele pode não falar Onrai, mas todas falam da questão do respeito do pai e da mãe, pelo pai e pela mãe. No caso do espiritismo, ele me trouxe justamente essa base, como eu falei, né? Se eu tenho uma diferença com o meu pai, com minha mãe, com o meu pai, de outra encarnação, e se nós que nascemos na mesma família, numa relação tão importante, que o sangue dele está aqui nas minhas veias, eu precisei dele para vir à Terra, não sei quem deve para quem, mas que a função, o objetivo disso era a reconciliação, isso era. Agora, e até minha mãe sempre falava isso para mim, se você tem mais consciência, se você tem essa coisa, né, de fazer um pouquinho melhor, né? Sim. Se você já evoluiu um pouquinho mais nessa percepção, quem tem que baixar a bola é você, porque quando um não quer, dois não brigam. Eu escutei muito isso a vida toda. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Porque meu pai entrava com uma, eu saía com duas. Entendeu? Eu não baixava a bola.
né? Eu não baixava a bola. E isso é um erro que a gente comete. Apesar de eu viver sempre na defensiva, eu nunca ataquei meu pai, mas, por exemplo, a gente tem uma postura que a gente acha que é melhor que o outro. E filho nunca é melhor que o pai. E isso não se encerra, né? Não. Porque você comentou que participou de reuniões doutrinárias de desobsessão, né? Sim. E tem muito espírito ali que continua persistente no orgulho, arredio ali de perdoar, né? Então, para aqueles acho que pensam assim, depois eu resolvo, como você disse, a hora é agora, né? A hora é agora. A gente chega no plano espiritual da maneira que a gente saiu daqui. O pai morreu. Deixou filha. E tinha, né, pai. Todo pai quer proteger seu filho. E esse pai, apesar da filha já ser adulta, tudo, esse pai ele não seguiu, entendeu? O caminho dele, né? Ele não foi lá para nosso lar, certo, né? Ele não seguiu, ele ficou preso aqui até por causa dessa filha, porque ele queria proteger essa filha, ele queria continuar, ele não aceitou a mãe, ele até aceitava morrer, desde que ele pudesse continuar com ela ali, vigiando, amor, cuidando. É uma questão de amor. O amor possessivo ali, né? Não, cuidativo, acho que nem possessivo mesmo, protetivo. Protetivo. Perfeito. O que aconteceu? Gerou processos de obsessão nela. Porque ele não é espírito de luz, né? Ele não era mentor ainda, né? Uhum. Daí ele está preso. Ele precisava ser cuidado ao invés de cuidar. Perfeito. Né? E essa aproximação dele, essa questão dele estar ali o tempo inteiro ali no campo energético dela, gerou processos obsessivos nela. Daí a gente pensa, né, que o obsessor é só o inimigo da gente, né? O cara que matou a gente, o cara que a gente matou, que guerreou, que não sei o quê. E a maioria dos processos obsessivos é por amor. A pessoa desconhece a sua vibração baixa, o quanto ela está prejudicando aqueles que amam, né? Exatamente. Então, daí é a hora que você vai conversar. E tem outra história, e tem questão, né? Porque não é só o pai que está ali querendo cuidar dessa filha. É a filha também que fica chamando o pai o tempo inteiro. Ela permite a sintonia, né? Sintonia, por que meu pai morreu? Porque eu sinto falta do meu pai. Eu quero ele aqui. Sim, porque se não tivesse, se meu pai tivesse aqui, isso aqui não estava acontecendo, né? Porque ela não sabe que é o pai dela que está obsediando ela. Entendeu? Então a gente acha que nesses processos de obsessão é só inimigo, é só gente maldosa, é espírito sem luz, e etc, etc, etc. E muitas vezes, na maioria das vezes, são espíritos queridos que não aceitam a nova condição, e a gente também fica chamando. A mãe, ela passou mal de manhã, sofreu um infarto, foi para o pronto-socorro, levei ela para o pronto-socorro, ela ainda ficou um dia todo lá sendo atendida, só que quando chegou a noite ela teve um segundo infarto e eles não conseguiram reavivá-la e ela faleceu. Foi mais inesperado, né? Quando eles me chamaram lá dentro, porque eu estava o tempo inteiro lá dentro, né? A filha perfeita, né? Então fica lá, né? Entre aspas, bem entre aspas mesmo. Mas quando eles me chamaram lá dentro para falar que, olha, sinto muito, né? Não teve jeito, a gente não conseguiu reanimá-la. Primeira coisa que eu falei para as enfermeiras que estavam, depois que o médico falou comigo, né? Eu entrei, daí eu peguei e falei para as enfermeiras que estavam ali, eu falei assim, eu posso ali me despedir da minha mãe? Né, não, pode ir, tal, não sei o quê. Daí eu fui até lá na maca onde ela estava lá no cantinho, peguei na mão dela e agradeci ela assim profundamente. Toda a história que a gente teve, como mãe e filha. E me desculpe porque eu sou boca aberta e eu choro mesmo, eu me emociono. Fica à vontade. Quando meu pai faleceu, meu pai já foi numa outra circunstância, ele teve AVC, ele desenvolveu Alzheimer, eu fiquei aí uns 4 anos cuidando dele. Só que assim, a parte mais grave foi uma questão de 1 ano, mais ou menos, que foi quando tudo agravou. Até ele falecer em março de 2022, ele estava internado, até aqui no Guilherme Álvaro, aqui de Santos, né? Quando eles me chamaram, porque então ele estava na UTI, eu não podia ficar lá, então só podia ir na hora de visita. E meu pai morreu no começo da manhã, na madrugada. Eles me chamaram, e a visita era de tarde, né? Mas eles me chamaram, eu fui lá 11 horas da manhã.
Daí eles já tinham até levado o corpo para o necrotério e tudo mais. Daí eu fiz o preparo, né, do velório dele, avisei família, aquelas histórias todas, tal. E antes de levar o corpo do meu pai para o velório do cemitério, quando ele estava lá na funerária, eu fiquei sozinha com o meu pai numa sala, onde já tinham preparado o corpo, tudo, e fiz a mesma coisa, apesar de toda a nossa dificuldade, de toda a nossa... Não era igual o tipo de relação com a sua mãe e com ele, né? Não era. Mas mesmo assim, não era, mas ele era meu pai. E, assim, você vê o que é a vida, né? Sim. A vida precisou, eu sempre falo isso, nós dois precisamos, né? Que a vida gerasse na vida dele uma questão de, por exemplo, ele ficar dependente de outra pessoa, e que essa pessoa fosse justamente eu. Porque fui eu que assumi isso. E eu me lembro que quando meu pai já estava numa fase de demência, você vê que meu pai, quem tem família, pais com Alzheimer em casa, sabe do que eu estou falando. Eles perdem memória, eles confundem as pessoas, esquecem, tem uma série de coisas, né? Tem muita história, tristes, inclusive, em questão ao Alzheimer. O meu pai, até o último suspiro dele, ele não me esqueceu quem eu era. Ele já estava em coma induzido no hospital. Os médicos já tinham falado para mim, porque ele começou a ter falência múltipla dos órgãos, tal. Não tinha muito o que, era mais ou menos o que... Até como ele estava ligado em aparelhos, eu falei para o médico, falei assim, você só não me peça para mandar desligar os aparelhos, porque isso eu não vou fazer. Eu não tenho coragem. Daí ele falou, não, a gente não vai pedir isso, mas eu quero que você autorize a gente não fazer nenhuma intervenção, porque o sangue dele já não estava mais coagulando e o rim dele estava parando, e o normal seria fazer hemodiálise, só que ele poderia ter uma hemorragia e morrer da hemorragia porque não estava tendo coagulação mais. Então, eu autorizei a não fazer mais nenhum procedimento invasivo. Sim. E ficamos, mas foi rápido, foi assim, de um dia para o outro, assim, que aconteceu isso. 2 dias depois que eu tive essa conversa com o médico. Só que até acontecer isso, eu fui na UTI visitar ele, e entrei lá e eu ficava, ele estava lá em coma induzido, e eu ficava conversando com ele, tal. Quando você tinha um período, e chegou aquela hora, tem que ir embora, né? Que eles me botaram para fora. Daí chegou um rapaz da enfermaria, lá dos enfermeiros lá, que trabalhavam lá dentro da UTI, ele falou assim, deixa eu falar uma coisa com você, você é filha dele, né? Daí eu falei, sou. Daí ele falou assim, ó, a gente sabe, você sabe da situação do seu pai, tal, mas venha, continue, por o tempo que for necessário, continue vindo, porque ele sabe que você está aqui. Daí eu falei assim, por que você está falando isso? Ele falou assim, porque eu estava olhando os aparelhos, a hora que você se aproxima dele, altera todinho os batimentos cardíacos dele. Ah, que bonito. Entendeu? Então ele não me esqueceu. Sabe? Ele sabia quem eu era. E interessante que eu sempre vi muito olhar de ódio do meu pai. A vida toda. Só que no fim da vida dele, às vezes eu estava alimentando ele, dando comida para ele, e ele estava me olhando com amor. Não teve essa oportunidade. Vamos supor que às vezes a pessoa viveu ali, teve desavença com o pai ou com o filho, e algum deles desencarnou e não teve essa bênção dessa oportunidade de poder falar, pedir perdão, ouvir um perdão. Ou ainda que não exteriorizar aquilo, mas estreitar novamente os laços. Tem algo a ser feito? Tem. E aí daí é que a gente recorre à terapia sistêmica. É aí que entra o negócio que é o bonito da profissão que eu escolhi agora, né, para trabalhar há algum tempo atrás, e eu trabalho isso com muita honra porque ela cuida justamente dessas questões. Porque daí a gente tem até uma frase, que a gente faz constelação, não sei se você já ouviu falar de constelação. Já ouvi falar, mas eu não... Porque é um sistema de representação, eu poderia fazer uma constelação aqui para nós, tá? Sim. Então aqui eu poderia usar isso aqui, que seria teu pai, essa garrafa aqui seria sua mãe, essa xícara seria você. Então a gente poderia fazer uma constelação, tem temas, tal. Um dia, não sei se cabe aqui, mas se um dia se a gente quiser conversar sobre isso, eu posso te explicar com maiores detalhes como funciona. Deixa eu aproveitar, o pessoal coloca nos comentários aí o que acha dessa sugestão de tema, vamos ver. Porque justamente, então quando o pai e a mãe já faleceu, ou
essa relação é tóxica demais. Agora está uma moda de mãe... como é que é? Mãe narcisista. Agora a moda é a mãe narcisista. Tudo, você pode pegar lá... Quem tem mãe narcisista? E quem tem mãe... A moda... Até na minha rede social eu vou fazer um tema sobre mãe narcisista. Vamos acabar com esse negócio. Que o pessoal já quer diagnosticar. Vamos entender o que é narcisismo e independe se ela é ou não. Ela é tua mãe do mesmo jeito. E filho de peixinho, peixinho é, né? Então daí complica mais ainda. Mas, e o pai tóxico, né? Aquela coisa. Quando a relação é tóxica... E aí elas existem, tá? Elas existem. Não tem esse caso que eu estou falando do pai que abusava das filhas e a mãe que levava, né? Que não tem condições de conviver com um ser humano desse. Sim. Então você realmente precisa viver. Não precisa estar morto, não. Sim, precisa viver perfeito. longe. Precisa viver longe. As mães existem, sim, as pessoas narcisistas, e elas abusam demais, principalmente dos filhos, né? Isso existe, sim. Então, a gente faz um trabalho que a gente, até dentro da constelação, a gente chama de frases de cura. Aonde a gente trabalha com o subconsciente da pessoa, com o inconsciente da pessoa, onde ela se sente na presença daquele pai, daquela mãe, e a gente trabalha 4 aspectos da terapia em si, que é o reconhecer, ou seja, eu reconheço que, de repente, né, eu tive determinados problemas com meu pai, com a minha mãe, com a minha mãe, porque é um por vez, né? Sim. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Eu me conecto com aquela questão, eu reconheço ela. Daí tem uma linguagem que a gente chama que é desemaranhar, que é onde a gente realmente trabalha essas frases de cura, onde inclusive existe a questão do perdão. Só que a gente trabalha esse perdão, que a gente costuma falar, que é perdão em 4 etapas. A gente faz um pouquinho, porque não cabe muito o filho perdoar pai. Porque quando você perdoa o seu pai, você fica maior do que ele, que quem está perdoando, sabe? Até essa questão de perdão também dentro da doutrina, a gente precisa estudar um pouquinho melhor essa questão. Interessante. Porque quem perdoa fica maior do que o outro fica devendo para ele. Sim. E isso não dá certo, dá ruim, seja quem for. Entendi. Não precisa ser pai, ser mãe. Então, e principalmente quando é pai e mãe... Onde já se viu um cara que te deu a vida, por pior que ele tenha feito, que nem meu pai, mas todas as sacanagens que meu pai fez comigo, todas as coisas que meu pai falou pra mim que eu não merecia, e sabe, N coisas aí. Ele ainda fez uma coisa que nenhum outro homem fez por mim. Ele deu uma parte dele para que eu pudesse existir. E isso eu não vou poder devolver nunca. Dá de comer, dá de vestir, dá carinho, todo aquele buraco emocional que eu trazia em relação ao meu pai. O meu tio, o irmão dele, procurou suprir. Meu tio me mimava. Eu era a neta mais querida da família. Eu era a sobrinha mais querida. Eu sou até a prima mais querida. Até as primas falam que eu sou a mais querida. Então, se a gente analisar até um pai que teve o filho e deu... Sim. Ainda assim, o filho tem que agradecer pela vida que tem. Pela vida, exatamente. Daí esse perdão em 4 etapas, isso que eu ia perguntar. A gente fala assim. Então, eu te peço perdão por tudo. Vamos supor que você seja meu pai, tá? Sim. Você está representando o meu pai. Tá. Então, eu te peço perdão por tudo o que deva ser perdoado entre nós. Você percebe? É pelos fatos e não você. Sim. Eu te peço perdão por tudo o que deva ser perdoado entre nós. Para que você possa se perdoar por tudo que seja necessário perdoar entre nós. Eu me perdoo por tudo que deva ser perdoado entre nós. Peraí. Eu te peço perdão por tudo que deva ser perdoado entre nós. Sim. Para que eu possa me perdoar de tudo que tenha que ser perdoado entre nós. Eu te perdoo por tudo que deva ser perdoado entre nós, para que você se perdoe por tudo que deva ser perdoado entre nós, para que assim eu esteja liberada e você esteja liberado, para seguir cada um o seu caminho. Perfeito. Se isso vai ser possível, e isso a gente faz, isso, por exemplo, pai e mãe que está vivo ainda, essas relações tóxicas, como eu falei. Né? Se teu pai é
não funciona. Você chegar e falar, a pessoa nem sabe o que você está falando, ela não reconhece, ela tem um monte de raiva. Meu pai criou muito de história em relação a mim. Mas aí você consegue fazer isso você mesmo mentalmente, né? Postura. Sim, sim. Postura é do coração, não é aqui. A palavra não funciona se o coração não participar. Então, isso funciona com pai e mãe que está vivo, isso funciona com pai e mãe que não está aqui, não está nem aí, né? Vamos dizer assim, está aqui, mas não está nem aí. Funciona com pai e mãe, ou pai, né? Ou mãe que já faleceu. E isso a gente chama tomar pai e mãe. Por quê? Porque toda vez que a gente critica o pai e a mãe, é a gente que a gente está se... E é aí que a gente entrou lá no começo, que a gente estava falando que interfere na nossa vida no dia a dia. Por quê? Quando você tem... existe um mecanismo dentro da gente, que a gente pode chamar de eu superior para quem não tem religião, que a gente já é o nosso HD, ele é com todo, é o nosso Windows, né? Tudo aquele nosso sistema ali que já sabe tudo isso. Só que a nossa vida, que o nosso ego aqui, quando a gente reencarna, apaga tudo isso daí, né? Mas só que ele está lá, ele funciona só daquele jeito. Quando você não cumpre, você dá um bug ali no meio, né? Você faz alguma coisa, aqui ele reverbera, ele reage. E a hora que a gente, às vezes, tem culpas inconscientes, daí você não sabe por que você não funciona, por que você acha que você não merece, não sei o quê, porque às vezes você tem muita crítica em relação ao teu pai, ou até dentro da visão sistêmica a gente tem aquela questão que a gente fala, né, que o pai, ele é responsável pela nossa vida fora, então a profissão e tudo mais, isso dentro do tema dinheiro. A mãe, ela é responsável pelo sucesso, porque é a função feminina e masculina ali. Isso é muito importante. Não é só na hora da concepção. É toda a energia e tudo mais, e o conhecimento. Porque a mulher é diferente do homem. Não adianta a gente tem direitos iguais, mas nós não somos iguais. Não é honrar pai e mãe. Então, uma das coisas, a bendita história que a gente faz quando é adolescente. Eu não pedi para nascer. A gente que é espírita sabe que a gente não pediu, a gente implorou. Sair de casa brigado com o pai e com a mãe. Cedo ou tarde você vai ter que voltar. Sim. Olha ao teu redor, não confie em mim. Olha ao teu redor. Quantos, sabe? Sim. Você não quer me deixar feliz. Eu quero ser feliz. Daí, né? A pessoa sai achando que vai ser fácil. Você é melhor que você, porque vocês são todos uns ignorantes, tal, até que um dia ele toma uma rasteira na vida e tem que ir lá pedir favor pro pai e pra mãe. Volta. O filho pródigo. O filho pródigo. Por isso. Exatamente, o filho pródigo, exatamente. Culpar pai e mãe pelos seus problemas. Daí eu tenho uma amiga minha que ela falava assim, eu sou assim porque eu caí do berço, ou eu caí do berço porque eu sou assim. Para pensar. Ocupar o lugar dos pais, sendo mãe e pai deles, ou sendo mãe dos nossos irmãos, que foi o meu caso. Pode desenvolver esse sistema tranquilo. A gente não tem horário determinado, não, viu? Se você quiser falar um pouco sobre essas questões. A gente viola a hierarquia, foi o meu caso. Eu falo que eu sou especialista em violar a ordem. Por quê? Justamente por essa questão de eu ter a responsabilidade de cuidar do meu irmão. E meus pais, como seres humanos, como pais, eu acho até que eles foram bons até demais. Muito perfeitos, muito maravilhosos, apesar dos defeitos de cada um, de convivência, deficiências de convivência. Mas como seres humanos, eles também tinham suas dores, eles também tinham os seus bloqueios, os seus problemas e tudo mais. E dentro disso, às vezes, e todo filho que ama seu pai e sua mãe, ele não quer ver seu pai e sua mãe. Isso é coisa de criança. A criança, ela quer proteger o pai e a mãe e tudo mais. E eu mesma fui uma que cometi esse equívoco. Eu não chamo de erro porque eu era ignorante, eu não sabia. Então, é diferente, é um equívoco, um engano. Mas que me custou caro. A gente querer resolver os problemas do pai e da mãe. Os problemas que eles têm, as coisas que eles causam, sabe? As caquinhas que você faz, que eu faço, mas se eu sou pai e sua mãe, se eu sou mãe, às vezes o meu filho quer lá resolver por mim, não dá ruim na tua vida, não dá ruim na vida deles, dá ruim na minha vida, entendeu? Porque eu estou invertendo a ordem, porque é o pai que protege, entendeu? Para uma outra coisa que é honrar, você quer honrar teu pai e tua mãe? Daí entra naquilo, né? Então, você é filho, aqui está teu pai aqui, e tua mãe, aqui está você. Então, eles cuidam de você, o pai e a mãe só dá. A função deles é doar. Você vai querer devolver? Não dá para devolver, porque por mais que você devolva, você não vai conseguir devolver a vida para eles, que é um bem maior que você tem. Então, como é que você honra isso? Você vira,
deixa seu pai e sua mãe aqui atrás como o seu alicerce e dá para os que vieram depois de você, que seriam seus filhos. Perfeito. É assim que a gente honra. Isso não significa abandoná-los, né? Não, daí é outra história. Daí entra até na piedade filial. Isso, que o próprio Evangelho diz, né? Às vezes o pai está precisando de um local, dá o pior quarto. Isso, né? Tá lá no capítulo 14, exatamente. Né? É isso mesmo, dá o pior quarto. Aí eles falam, pô, mas como dar o pior de alguém que só te deu o melhor? Isso. Né? Exatamente. E assim, e você vê, ó, que nem, voltando de novo lá na minha história. Essa questão é mais do emocional, né? Não querer resolver o problema que não é teu, né? Isso, não querer resolver um problema que não é teu. Um caso prático, por exemplo, eu conheço, dentro da terapia, eu conheço o caso, o pai era alcoólico, judiava da mãe. Esse filho sempre a vida toda protegendo a mãe, né? Já estava invertido, porque ela que tinha que proteger ele, não ele. Ela que tinha que se proteger, porque a adulta era ela. Não importa, a adulta era ela. Ela que tinha que resolver o problema dela com o homem errado, o homem errado, entre aspas, que ela casou, né? E então esse filho, querendo proteger a mãe, cresceu, se formou advogado, e a mãe lá com o pai, com aquele marido. Daí, o marido até tinha parado já, porque depois que envelhece muita coisa acontece, né? Então o pai já até tinha parado de beber e tal, quando esse filho se formou. Só que ele tinha aquele rancor, aquela mágoa. Às vezes devia ser até a motivação para ele concluir, né? Às vezes até a motivação para ele concluir o direito, talvez ele mirasse no pai. Tanto é que uma das primeiras coisas que ele fez depois que saiu com o exame da ordem completo, né? Saiu com a carteirinha da OAB, ele foi tratar do divórcio da mãe. Ele praticamente obrigou a mãe a divorciar do pai. Isso não era problema dele. Era problema do homem e da mulher. Se os dois podiam se estapear. É diferente, é claro que daí a gente sabe da violência doméstica, a gente sabe hoje em dia que essas coisas de feminicídio. Uma coisa é a questão social, você tirar a pessoa da questão do perigo. Tudo bem, ok. Você chamar a polícia. É obrigação, é dever cívico isso. Seja filho ou não, seja vizinho, seja quem for. É dever cívico, social e tudo mais. Agora, a questão se ela vai perdoar esse homem, se ela vai voltar para esse homem, se ela vai processar, dela. Eu acho que dentro dessa questão, por isso a importância de se fazer terapia, né? Porque ele queria consertar o trauma interno dele e ele achou um meio de fazer através do papel. Do divórcio. Não, mas ele queria salvar a mãe do pai. Não era nem a questão da dor dele. Mas na talvez... cabeça dele, ele estava salvando a mãe. Mas se ele conseguisse ele próprio olhar para ele e se resolver, ele ia ver que aquilo ficou no passado, né? Sim. Talvez a mãe dele nem queria aquilo, né? Não, exatamente. E aí a mãe, e que mãe boa, amorosa, fala não para seu filho. Meu pai tem 3 anos que faleceu e eu sonho com ele na casa onde moramos há 10 anos atrás e ele tá sempre feliz e mais novo. O que a gente pode comentar sobre essa questão? Tem bastante perguntas que vêm pra gente com relacionado a sonho, né? Quando minha mãe faleceu, eu também sonhei muito com ela. E um dos primeiros sonhos que eu tive com a minha mãe foi justamente isso. A minha mãe, ela estava mais jovem. Quando minha mãe morreu com 75 para 76 anos, então ela tinha o cabelo curtinho. Ela, assim, se olhar meu cabelo, é o mesmo cabelo dela. Foi a única que eu herdei o cabelo da minha mãe. E ela tinha aquele cabelo grosso, tal. Quando ela foi envelhecendo, tal, então ela ficou com o cabelo mais fino, né, e era bem curtinho. E quando eu encontrei com ela espiritualmente, foi muito interessante, porque ela estava usando uma pantalona. E isso é interessante, porque como ela era baixinha, ela sempre falava que queria usar pantalona. Sabe o que é pantalona? Aquelas calças de boca larga, bem que parece uma saia comprida. Sim, sim. Depois que você descobre que é uma calça, que ele chama pantalona. E ela falava que ia comprar, que ela ia fazer. Eu falava, mãe, você não vai ficar bem com isso, porque você é baixinha, ela tinha um quadril largo e tal. Você vai ficar menor ainda do que você é. Isso é para roupa para mulheres altas, mulheres magras, não fica legal. Eu sempre falava isso para minha mãe. Pô, foi dito e feito. Quando eu encontrei com a minha mãe espiritualmente, minha mãe estava usando uma pantalona, era um conjunto, e ela estava com o cabelo mais comprido, preto, não tinha mais coisas brancas, tal.
Dizer que ela tinha muito cabelo preto ainda quando faleceu, mas não estava grisalho que nem está o meu, por exemplo, agora. Estava todo preto, como sempre foi, e assim, mais ou menos aqui, assim, todo repicado, sabe? Assim, um corte muito bonito. Estava muito bonita, muito organizada. E ela falou para mim que ela estava se cuidando, que estavam, entendeu? Então, assim, a gente não tem resposta pronta para esse tipo de coisa. Né? A gente não tem, porque isso pode sim, eu sou muito sincera, pode ser verdade, realmente ele pode estar nessas condições, minha mãe pode estar nessas condições, pode, mas isso também pode ser coisas que a gente fabrica como proteção, porque essa necessidade que a gente tem de saber que eles estão bem. De qualquer forma, como a gente não tem verdade absoluta e a gente não tem resposta pronta para esse tipo de coisa, porque a gente não tem conhecimento, né? A gente não está lá, a gente não está vendo. E a gente sabe o quanto que o cérebro pode produzir, tanto coisas boas como coisas ruins, né? O importante é a gente dar um lugar para esse pai, como a gente já falou, dentro do nosso coração. Se foi uma boa relação, agradecer mais ainda, né? Pelo que aconteceu, né? O que ele teve de bom. Se não foi uma boa relação, fazer esse trabalho do perdão em 4 etapas funciona bastante. Tomar esse pai dentro do seu coração. Se tem religião, faz cerimônias. Sei lá, se é católico, manda rezar de tempos em tempo, realizar uma missa para o seu pai. Se é espírita, faça orações, coloca o nome dele naquelas caixinhas de vibração, mas explicando que é falecido, porque eles, dentro das casas espíritas tem diferença do trabalho, né? Eu, quando eu trabalhava em câmara de desobsessão, a gente tinha um pré-trabalho ali, onde a gente fazia orações para as pessoas que iam dadas os nomes, que já estavam desencarnadas, antes de atender as pessoas que estavam passando por tratamento de desobsessão. Então, assim, tudo tem lugar para isso, né? Mas não, infelizmente, eu sou obrigada a falar isso, não se impressionar, até que ao contrário, de repente alguém fala assim, mas eu sonho que meu pai está sofrendo, que meu pai... Pode ser fabricação do teu cérebro, a gente não sabe. Então, pelo sim, pelo não, tá bem ou tá mal, a visão que teve, cuida desse pai, agradece esse pai, faça as orações, em dia de aniversário dele, que era aqui na Terra, nunca esqueça, agradeça pelo tempo que ele teve aqui na Terra. Quando faz aniversário de morte, faça alguma coisa, nem que seja só um pensamento, uma leitura do Evangelho para aquela pessoa, né? Eu faço nas minhas orações diárias, né? Eu peço proteção para todas as pessoas, eu faço até as orações em 4 etapas, antes de pedir por mim, pedir pelos outros, e também sempre agradecer e não ficar só pedindo. Uma das coisas que faz parte das minhas orações é pedir iluminação para o meu pai, para a minha mãe, meus avós paternos e maternos, e meus primos e tios, todos que já seguiram para o plano espiritual. Que eles estejam bem encaminhados e felizes. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Perfeito. Não me importo muito com meus pais. Nunca nos damos bem. Parece que tem algo errado. Será que um dia isso pode se melhorar? Se ele se propuser a isso, sim. Perfeito. Né? Todo relacionamento é uma rua de mão dupla. E alguém tem que fazer o primeiro movimento. Se pai e mãe é sagrado, e eles fizeram uma coisa por todos nós, que é maior do que tudo, né, que a gente já falou que é maior até do que as ofensas, do que as mágoas e tudo mais, o primeiro movimento sempre é nosso. Sempre é nosso. Se não é possível que esse movimento seja físico por N motivos, até às vezes por um pai e uma mãe, às vezes você vai até o seu... Gente, eu cheguei em Dia dos Pais de ir a querer abraçar meu pai, de dar um abraço de Feliz Dia dos meus pais, e meu pai me empurrar e falar, eu não quero teu abraço. Então eu sei o que é dor de pai maltratando, eu não sei o que é mãe maltratando, mas que pai maltratando eu sei. Eu escutei coisas cabeludíssimas do meu pai que eu não merecia. Então, eu sei o que é isso. Então, às vezes, não é possível mesmo. Até para você, uma autopreservação, para você não se magoar, porque dói muito você abraçar teu pai falar que não quer teu abraço. E sem você dar motivos para isso. Então, mas você pode fazer aquilo que a gente já falou antes, você pode fazer isso dentro do teu coração. Olhar por esses pais, fazer orações, agradecer a vida que eles te deram, né? Fazer esse movimento do perdão em 4 etapas, tal. Isso também modifica
qualquer mágoa que eles tenham, qualquer resistência que eles possam ter, isso também trabalha eles energia. É muito bom fazer isso na hora de dormir, porque está todo mundo dormindo, os espíritos estão libertos, né? E daí você conversar com o teu pai, com a tua mãe, falar para eles o que você tem vontade de falar, com amor, com carinho, com respeito. Se quiser até falar das mágoas que você tenha, tudo bem, não tem problema. Fale, ponha para fora. Mas também reconheça o que de bom eles fizeram. Você vai ver que muitas vezes você tem ainda a felicidade deles estarem aqui na Terra. Daqui a algum tempo, se você fizer isso com alguma regularidade e com um coração aberto mesmo, de verdade, não for só palavra da boca recitada, você vai ver que alguma coisa acontece que provoca essa aproximação. Sinto um aperto enorme no coração quando eu olho para o meu filho. Não sinto aquele amor de mãe. Me sinto um pouco culpada por isso. Como eu posso lidar com essa situação? Meu pai falava isso de mim também. Meu pai falou muitas vezes para minha prima que ele não conseguia me amar. Mas no final ele me amava. Ele só não sabia expressar esse amor. Eu te recomendo, apesar de aqui ser um site espírita, eu te recomendo a fazer terapia. Buscar algum tipo de ajuda terapêutica, porque isso tem muito a ver essa questão de você não conseguir amar o seu filho ou sentir esse amor, expressar, porque você já ama seu filho. Eu duvido que se alguém for aí tomar teu filho, fazer alguma maldade, você vai permitir. Eu duvido. Você ama seu filho. Você só não consegue expressar esse filho, expressar esse amor. E provavelmente você não consegue expressar esse amor justamente porque você tem bloqueios emocionais em relação ou com a maternidade em si, ou com o papai e com a mamãe, ou com um dos dois. É muito comum isso. Então, se você resolver a sua relação com a sua mãe, provavelmente, porque é o feminino, se você resolver a sua questão, as suas questões emocionais que você tem com a sua mãe, você vai ver como a sua relação com o seu filho vai mudar. Como respeitar uma mãe que comete um crime gravíssimo contra você? Você bem sacana. Agora, me perdoe, mas como é que a gente pode exigir respeito se a gente não respeita? Né? Para a gente receber, a gente tem que aprender a dar. Infelizmente. Isso não inocenta, como foi dito. Mãe cometeu um crime gravíssimo. Eu não sei qual foi o crime que ela cometeu. Então, perdoar não inocenta, não tira o que aconteceu. Exatamente. Porque às vezes a pessoa fala assim, se eu perdoar, eu estou validando um erro. Boa, muito boa essa sua tirada. A questão o perdão, que a gente chama de perdão, nunca é para o outro, é para nós mesmos. Porque se você... Como é que ela chama? É muito importante isso que ela está falando. Ana Cláudia. Ana Cláudia. É o seguinte, se você está levantando essa questão, é porque ela é muito importante para você, porque ela é uma ferida emocional dentro de você. Primeiro. Então, esse perdão do que a sua mãe fez para você, seja lá o que for, e aqui nós não estamos fazendo um juízo de valor, inocentando, passando a mão em cima, justificando, nada disso. O que ela fez está feito, e se foi crime, tem que ser punido, inclusive, tá? Mas, não, o perdão não é para ela, o perdão é para você. É para você poder viver com essa história, encontrar os recursos para você continuar e parar de sobreviver e passar a viver. Esse perdão é para isso. Talvez essa mãe você não tenha condições, já mencionei aqui várias vezes. Talvez o melhor para você realmente deixar a sua mãe aonde ela estiver, lá vivendo a vida dela do jeito que ela acha que deve viver, e você viver a sua. Você é uma pessoa adulta, você é uma mulher agora, não sei qual a tua idade, mas você é uma mulher, você é uma adulta. Se ela cometeu esse crime em relação a você quando você era criança, eu volto, procura ajuda, procura terapia, para que você possa se diluir dessa dor emocional, encontrar os recursos, reconhecer os recursos que foram gerados dessa sua dor, desse seu trauma, desse seu sofrimento, e continuar a sua vida cuidando de você mesma. Porque com certeza você deve viver relações muito doentias, muito dolorosas, muito desrespeitosas
abusivas, inclusive, se não em relação aos seus parceiros amorosos, provavelmente, às vezes, entre os seus amigos, entre outros familiares, entre os seus patrões, empregadores, isso é muito comum. A gente leva tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece na nossa infância, tudo que acontece na nossa família, a gente leva para a vida. Então, esse perdão, esse alívio, essa limpeza dessa dor não é para sua mãe. Se ela cometeu um crime e não foi possível ser punida pela lei dos homens, você pode ter certeza que ela também tem os resgates dela, ela também vai sofrer as consequências disso. Só que essa consequência só vai surgir para ela quando ela tiver condições de compreender essas consequências. Porque senão ela vai ser somente mais uma sofredora. E é isso que às vezes a gente não entende. E é por isso que existe o processo reencarnatório. Porque o que eu fiz aqui dessa vida agora, tem muita coisa que não me caiu a ficha ainda. Então, como é que aquilo vai... Quando chegar a consequência, se chegar essa consequência imediata para mim do que eu fiz, né? Eu me julgaria uma vítima. Eu vou falar que eu não mereço isso. Porque eu não tenho consciência. Né? Então, muitas vezes, as consequências do que a gente faz, as melhores consequências para nós, e aí que no Evangelho tem a questão da prova e da expiação. Né? Porque qual que é melhor? A prova, porque a prova você tem consciência, você sabe por que você está passando por aquilo. Uhum. Né? Você não sabe, né? Você sabe de alguma forma por que você está passando por aquilo, e daí você acolhe e você aceita.